Fala rapaziada, o vídeo que eu vou reagir é sobre Além da Muralha, né? Um canal aí que tem 6 vídeos, acho que tem 4 shorts, né? 4 shorts e 2 vídeos normais, né? Então o vídeo que mais deu visualização é esse daqui. O que eu achei mais interessante, né? Não é por conta das visualizações que eu vou reagir a ele, tá? Mas é Além da Muralha, tá? É um vídeo sobre a China, né? Um canal, aliás, que fala sobre a China. Se quiser se inscrever aí, fica à vontade. Eu de cara já gostei. Assisti alguns segundos aqui, não vou mentir. Mas aí a gente vai assistir o restante do vídeo junto, tá bom? E eu vou dar a minha opinião aí junto com vocês, tá bom? Mas já de início, já se inscreve aí no canal dela. E pelo que eu vi, com certeza é muito bom. Então vamos lá. Quando você pensa na China, você pensa em uma cultura muito diferente da nossa? Talvez você até ache que brasileiros e chineses não têm nada em comum. A comida, o idioma, as crenças e religiões não têm nada a ver com o Brasil. Além de ser geograficamente muito distante. Mas bah, será mesmo que tantas barreiras nos separam? Nesse vídeo aqui você vai descobrir que a China nunca foi tão distante assim dos países falantes de português. Principalmente por conta de Macau e sua história como colônia portuguesa. Essa região da China é repleta de placas em português. Afinal, esse é um dos idiomas oficiais. Mas não se resume só a isso. Há comidas tradicionais portuguesas e uma arquitetura profundamente influenciada pelo país que roubou nosso ouro. Digo, pela Guiana brasileira. Quer dizer, Pernambuco em pé. Você entendeu, né? O Além da Muralha É o Brasil 2, né? projeto independente que busca contextualizar a China para desmistificar esse país milenar. E não, a gente ainda não tá patrocinado pelo governo chinês, infelizmente. Esse é um ambiente para quem tá cansado da... Já pensou patrocinado aí pelo governo chinês, hein, velho? Seria uma boa ganhar uns ienes aí, né, por mês, mensalmente, pra falar da China. Uma coisa boa. Eu acho que aquele mano que mora lá, esqueci, aquele que faz vídeo na rua, na China, acho que é China que ele tá. Ele deve ser patrocinado pelo governo, mano. desonestidade intelectual das mídias ocidentais. Já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho pra você não esquecer depois. Bah, já enrolemos demais. Vamos conhecer os nossos irmãos chineses de Macau? E antes de começar a história dessa região, eu gostaria de te mostrar e contextualizar geograficamente Macau. Ela fica aqui nesse cantinho na costa meridional da China e é constituída pela Península de Macau, Ilha de Taipa e Coloane. Outra coisa importante de tu saber é que Macau é uma região administrativa especial da China, assim como Hong Kong. Bah, tu falou grego agora, o que significa isso? RAE é um tipo de divisão administrativa que tem nível provincial dentro da China. Esse é um termo usado para designar territórios chineses que possuem um alto grau de autonomia sobre o princípio um país, dois sistemas. O resumo da ópera é que, basicamente, RAEs são partes integrantes... Ó, já gostei da edição, a edição muito boa. E a trilha sonora também é muito legal. Pelo visto, o roteiro também, né, bem interessante. Né? O assunto em si é interessante. Quando eu vi a capa do vídeo, falei, cara, eu tenho que assistir esse vídeo, né? Não tem pra onde não. da China, mas com um sistema político, jurídico e econômico distintos do resto do país, a chamada China continental. E as limitações em relação à autonomia dessas RAEs são em relação à política externa e defesa. Esses dois pontos são administrados pelo governo da China, o governo central chinês. Ou seja, tia, não vai falar que Macau é um país. Macau é China, mas existe um respeito mútuo de soberania. E, portanto, pessoas que nasceram em Macau são consideradas cidadãos chineses. Mas também existe a identidade etnocultural macaense. Eu sei, parece complicado e a maioria das coisas quando se trata da China são mais complexas, porque tem muitas nuances e é um jeito totalmente diferente de pensar a cultura e organização política do que a gente tem aqui no Ocidente. Mas bom, agora que você já entendeu esse rolê todo, vamos falar da história de Macau. Etno diz respeito à etnia, né? Etnia, ao que tudo indica pelo que eu entendo, é em relação à raça, né? Raça. Então acredito que seja isso. Se tu for pesquisar no Google esse assunto, vai ver que a esmagadora maioria dos sites contam a partir da colonização portuguesa nessa região. Mas não parece justo esquecer ou anular os povos indígenas que viveram ali bem antes da chegada dos portugueses.
Tá certo que nas minhas pesquisas eu não encontrei muita documentação sobre, mas durante a dinastia Ming, nos séculos 14 a 17, pescadores chineses das províncias próximas de Fujian e Guangdong usavam os portos e enseadas de Macau para consertar barcos e obter água doce. Eventualmente, eles se estabeleceram na área. No entanto, meus caros, há evidências arqueológicas de finais do século passado que apontam para a presença humana nessa região há pelo menos 6.000 anos. Esse povo tinha uma relação próxima com o mar, pescava, caçava, se reunia e até tinha senso de estética. Infelizmente, não se sabe muito mais sobre o homem neolítico que habitou a região de Macau. A chegada portuguesa. Os portugueses chegaram em Macau entre 1554 e 1557 e se estabeleceram criando vários postos de comércio e tornando o local um lucrativo entrepostos entre China, Japão, Índia e Europa. Existem várias versões sobre a questão da origem do estabelecimento dos portugueses ali, e as duas principais são: primeira, que diz que os portugueses expulsaram os piratas que ocupavam Macau e, como recompensa, foram autorizados pelos mandarins locais a se instalarem em Macau, ou que o próprio imperador chinês concedeu Macau aos portugueses como forma de recompensa por derrotar os piratas, ou mesmo que os portugueses expulsaram os piratas e ocuparam Macau diretamente. E a segunda linha teórica diz que os portugueses obtiveram licença para residirem em Macau, alugando o terreno mediante um pesado suborno pago para os mandarins locais. Mandarins, para quem não sabe, são autoridades locais chinesas daquela época. Os pesquisadores chineses, em geral, não estão de acordo com a versão de que os portugueses ficaram em Macau por terem expulsado os piratas, porque falta muito apoio nas fontes chinesas. E olha só, alguns estudiosos chineses sobre a história de Macau julgam que essa versão dos piratas e portugueses derrotarem os piratas e ganharem as terras ali por terem feito isso é simplesmente uma invenção desavergonhada dos colonizadores portugueses, porque não há nenhum relato sobre piratas em Macau. Mas todos os estudiosos aceitam a versão de que o estabelecimento dos portugueses em Macau foi resultado de suborno bem gordo pago para as autoridades. E aí voltam as divergências a respeito dos portugueses obterem ou não autorização do governo Ming. E em relação ao caráter do estabelecimento dos portugueses em Macau, as opiniões tradicionais dos chineses geralmente classificam como uma invasão, ocupação ou colonização. Cara, sabe o que me parece? Ela fala muito bem. Parece que ela tá lendo. Né, se eu for perceber assim, ó, ela tá olhando pra tela, tá lendo, mas ela sabe disfarçar muito bem. Quem não tem essa noção passa desapercebido total. Né? Se eu acho que se eu não tivesse comentado, acho que você não teria se ligado, mas fala muito bem, consegue ler e falar a respeito, né? Provavelmente ela tá lendo e comentando, ou somente lendo e já com os comentários dela no texto, né? Tudo bem, não tem problema. Eu só quero dizer que tá 10, mano. Até agora tá muito bom o vídeo. O cenário também dela, né, tá muito top. Tem vídeo de capivara passando ali atrás, né? Bem interessante, né? Bem bonito. Ela também tá vestida muito top, né? Característica. Acho que esse vídeo tá perfeito. A parte é realmente mais complicada, porque não é preto no branco, e mais pra frente você vai ver uma entrevista que fala um pouco sobre a opressão portuguesa contra os chineses moradores locais. Existe o entendimento de que aquela área, Macau, era uma zona especial, onde o governo chinês exercia soberania e administração direta, enquanto os portugueses administravam mais a parte do comércio. Então assim, se a gente for traçar uma linha, a Macau antes da Guerra do Ópio não era bem uma colônia, estava mais para uma zona de comércio portuguesa, mas isso muda aí mais para frente. Cara, Guerra do Ópio. O ópio foi uma droga muito utilizada, né, por soldados, né, na própria guerra, por conta de que precisava passar muitos dias acordado e alerta, né, porque os ataques eram feitos de forma às vezes não esperava, né? O inimigo já estava em cima, eles não pensavam, o inimigo já atacava. Então o ópio ele deixava ali os soldados mais alerta, né? E também menos tristes, menos, como é que eu posso dizer assim, para baixo, né? Ele deixava um pouco mais para cima, né? Porque só a questão, só o fato de você, imagina, se você está numa guerra, né? E o fato de você poder morrer a qualquer momento, você já amedronta ali metade dos soldados, né? Então, basicamente,
foi uma droga necessária, né? Ali para manter os soldados vivos, né, durante a guerra. Então, por isso a guerra do ópio. Você vai entender. Ah, e uma curiosidade. Um dos templos taoístas mais antigos de Macau é o templo de Ama, construído em 1488. E se acredita que o nome Macau veio de uma tradução incorreta ou uma tentativa dos portugueses de pronunciar Amagal, que significa a baia da deusa Ama. E já que a gente falou de templo e deusa, vamos pegar o gancho da religião. Nos séculos 17 e 18, Macau funcionou como um centro de atuação para missionários católicos na Ásia Oriental, apesar das diversas tentativas das autoridades chinesas de limitar a conversão da população chinesa ao cristianismo. Por isso também, Macau é marcada por várias igrejas com estilo bem tradicional. E também no século 17 houve diversos ataques holandeses a Macau e durante a batalha mais agressiva que ocorreu ali, os portugueses e cidadãos locais estavam em desvantagem numérica. Mas Batia, não é que o disparo de um único canhão na fortaleza do monte explodiu um barril de pólvora? Isso acabou virando o jogo e causou várias baixas holandesas. E agora estamos no período pós-Primeira Guerra do Ópio, que ocorreu de 1839 a 1942, quando a China se vê obrigada a abrir os portos dessas regiões ao comércio exterior. E aí a consequência disso é que Macau perde a sua posição favorável de único porto sobre a administração estrangeira que pode comercializar com a China. É então que o governador português de Macau da época, o João Ferreira do Amaral, aproveitando a fragilidade da China, que estava na época assim devastada pela Guerra do Ópio, priva o governo chinês do poder administrativo em Macau. E assim começa um período mais intenso da colonização daquela região. E a ocupação portuguesa em Macau durou mais de 4 séculos. E durante todo esse tempo, claro, sempre houve resistência vinda dos chineses que tentavam se auto-organizar, mas eram sufocados e reprimidos. E junto com isso, existia um projeto político de privação à educação. Um dos episódios mais marcantes foi o levante comunista anticolonial, o Motim 123, em 1966. Um grande protesto eclodiu e a polícia portuguesa começou a reprimir duramente os manifestantes com gás lacrimogênio e canhões de água. Gurizada, a coisa ficou tão feia que a lei marcial foi declarada, 8 manifestantes foram mortos e mais de 200 ficaram feridos pela polícia colonial. Seguido disso, houve um bloqueio midiático, ou seja, isolaram a comunicação daquela região com o restante do país. A China enviou o Exército Popular de Libertação e navios de guerra para a fronteira, e os moradores locais adotaram a tática dos 3 não: não pagar imposto, não prestar serviço e não vender a portugueses. Foi só em 1999 que Macau retornou à China, e apesar de hoje a mistura cultural entre China e Portugal ser celebrada, não se pode esquecer ou deixar cegar por um otimismo descabido em relação à colonização, que é sempre um processo violento contra os povos nativos. Olha, eu acho que a vida dos chineses sob o colonialismo português em Macau era bem complicada. Primeiro que a cidade era dividida na prática. Tipo, por exemplo, bairros dos portugueses com mais estrutura e do outro lado os bairros chineses mais cheios, com menos acesso a serviço público, etc. Isso durou até bem tarde. A maioria da população sempre foi chinesa, né? Tipo, 90%. Mas os portugueses é que mandavam em tudo. Quase todos os cargos no governo, por exemplo, na polícia, nos tribunais, eram ocupados por portugueses e seus descendentes. Os chineses ficavam de fora, mesmo sendo maioria. Minha mãe, por exemplo, morou lá até quase os 30 e até hoje ela lembra direitinho dessas humilhações do dia a dia. Tipo, onde você podia estudar, até quem podia comprar bacalhau no mercado, sabe? Tinha coisa que só português podia. A educação era separada também. As escolas boas, com apoio do governo, era para os filhos dos portugueses. E as famílias chinesas tinham que se virar com escolas comunitárias, muitas vezes construídas com doações da própria comunidade. Então não era só segregação urbana, mas também a exclusão política, econômica, educacional. Eu acho que o pior é que muita gente esquece que foi assim, hoje em dia. Que o colonialismo era isso, uma desigualdade imposta, institucional, que tentava te convencer que era natural viver assim. Cara,
É bem triste, né, velho, na época isso ter acontecido. Porém, na época, Portugal ele era uma potência, né, econômica, né, tanto que aqui a gente vê privilégios para os portugueses, né. Diferente na época era muito a questão da produção de bacalhau, né, que os portugueses eram envolvidos. E hoje em dia pode-se dizer que Portugal, os portugueses são os mendigos da Europa, né? Pode-se dizer assim, eles vendem os melhores, os mais inteligentes, os atletas todos para qualquer parte do mundo. Então eles acabaram sendo chamados de mendigos da Europa. Né? Se não fosse a Europa, né? E se eles não fizessem parte da Europa, quem seria a Portugal hoje? Não é isso? Mas é interessante, né, essa questão do colonialismo. Ainda hoje tem a questão da colônia, aqui onde eu moro tem a colônia japonesa. E não é muito distante não. Em menos de 50 quilômetros a gente consegue chegar nessa colônia japonesa. Essa colônia japonesa é uma área rural, onde os japoneses eles não moram na mesma fazenda, mas moram próximos ali, né? Questão de 2, 3, 5, 10 quilômetros um do outro. E eles são produtores, né? Produtores rurais, produtores de ovo principalmente, né? Eles são os maiores produtores de ovo aqui da região, né? Então essa questão hoje em dia são grandes produtores, mas anteriormente, né? Como na situação aqui que aconteceu em Macau, era uma coisa que estava se desenvolvendo, né? Uma cidade se desenvolvendo, onde infelizmente os chineses eles não eram privilegiados, quem era privilegiado eram os portugueses. Mas eles são muito inteligentes e eles fazem planejamento para 100 anos, né? Então você vê ali Xi Jinping ele apresentou esse planejamento de 100 anos para a China, né? Então eles são ótimos planejadores. Sobre essa pergunta de como eu enxergo aquele período de colonização, é algo também muito pessoal. Porque minha infância foi entre Hong Kong, onde eu nasci, e também Macau. E as transferências de soberania, Hong Kong foi em 97, Macau em 99, aconteceram quando eu era adolescente. Eu lembro de ver aquelas cenas na TV, bandeiras sendo trocadas, mas na época eu não entendia a profundidade daquilo. E só anos depois, estudando na militância, conhecendo outras histórias de luta, que a ficha caiu de verdade. E recentemente eu fui a Macau com minha mãe. A gente andou pelas ruas onde ela cresceu e ela ainda se lembra claramente da sensação de ser considerada cidadã de segunda classe. E ela me contou que teve um período em que até para comprar bacalhau no mercado não podia como chinesa, só portugueses podiam. Então pode imaginar isso? E o que mais me marcou foi ver aquela estátua do Jorge Álvares, o português que descobriu Macau, que ainda está lá. Mesmo depois do povo ter derrubado aquela estátua durante o levante de 1966. Esse levante, conhecido como o Motim de 3 de dezembro, foi muito forte. E começou com um protesto contra a proibição da construção de uma escola chinesa. E terminou com milhares de pessoas nas ruas, enfrentando a polícia colonial. E o Exército Popular de Libertação da China continental foi até a fronteira para dar essa pressão. E o povo usou essa tática de 3 nãos. Não pagar imposto, não prestar serviços e não vender para os portugueses. E no final, por causa desse levantamento popular, o primeiro-ministro português foi obrigado a assinar um pedido de desculpas. Isso foi feito sobre o retrato de Mao Tse-tung. Então foi um marco muito profundo, ponto de virada mesmo. E essa resistência de Macau faz parte de um contexto muito maior, né? Do século de humilhação que a China sofreu nas mãos das potências ocidentais e imperialistas. E essa história de resistência chinesa contra o colonialismo português faz parte de um contexto mais amplo de lutas pela libertação nacional, desde Angola, Moçambique e Cabo Verde, que no fim ajudaram a acabar com o regime fascista em Portugal, com a Revolução dos Cravos.
Então hoje, quando a gente vê os Estados Unidos tentando lançar uma nova guerra fria contra a China, e agora com Trump e as milhares de tarifas que ele está impondo no mundo, mas sobretudo a China, tentando conter o nosso desenvolvimento, demonizando tudo que vem daqui, eu não consigo não pensar nessa história toda e a importância de defender a soberania nacional e enfrentar os ataques do imperialismo estadunidense. E também a necessidade do internacionalismo e a solidariedade entre os povos do sul global, incluindo entre os povos da China e do Brasil. Assim como no Brasil e em outras ex-colônias portuguesas na África, Macau foi marcada por todo esse contato e movimento de colonização, de forma que se pode ver isso na urbanização da cidade, que tem muitas praças ao estilo colonial, além de, claro, igrejas bem tradicionais, do mesmo estilo que vemos aqui no Brasil também. Inclusive, uma das... É o que acontece aqui em Manaus, né? Aqui no estado do Amazonas, no Brasil. Não só aqui, né? Mas no Brasil, né? Porque anteriormente, como o Brasil foi descoberto, entre aspas, pelos portugueses, né? Aquele estilo colonial português ele foi colocado aqui, né? No Brasil. Então, vendo essas casinhas, poderia dizer assim, vendo essas construções, E em outras ex-colônias portuguesas na África, Macau foi marcada por todo esse contato e movimento de colonização, de forma que se pode ver isso na urbanização da cidade, que tem muitas praças ao estilo colonial, além de, claro, igrejas bem tradicionais. é a mesma coisa que tá vendo aqui, né? Se você for lá no Teatro Amazonas, né? Se colocar aí no Google Teatro Amazonas, você vai estar vendo o mesmo estilo colonial, né? Do mesmo estilo que vemos aqui no Brasil também. Inclusive, uma das principais atrações de Macau são as ruínas de São Paulo, uma imensa catedral que foi construída pelos jesuítas no altar de uma escadaria e depois foi convertida em quartel e por fim destruída pelo fogo em um incêndio em 1835. Tudo o que restou foi essa fachada. O pessoal vai lá tirar foto e tal. Outra marca portuguesa na cultura desse local é a comida. Lá a gente encontra pastel de nata, galinha portuguesa, arroz de pato, bacalhau à Brás, etc. Mas não só isso, a gastronomia de Macau é uma fusão de influência portuguesa, cantonesa e do sudoeste asiático. O Festival da Lusofonia ocorre anualmente desde 1998 e busca homenagear as comunidades lusófonas residentes em Macau. E não são poucas, tá? Entre elas está Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Goa, Damão e Dil, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e, claro, a comunidade macaense. Nesse festival, cada um deles mostra música, arte, imagens, artesanatos, trajes tradicionais, literatura, petiscos e bebidas típicas de seus países ou regiões. Um ponto turístico bem importante e conhecido de Macau é a Vila de Taipa, um bairro que mistura muito bem as duas culturas, chinesa e portuguesa, numa composição bem interessante, com ruas estreitas, casas coloniais e luzes neon. E lembra que lá no começo eu falei que o português é um dos idiomas oficiais de Macau? Talvez essa seja a parte mais atrativa para o turismo brasileiro. Sim, é verdade que o português de Portugal está presente em muitas placas, nomes de lugares, documentações e até é ensinado em muitas escolas de ensino básico. Porém, 86,2% da população fala fluentemente o cantonês, enquanto o português é falado por apenas 2,3% das pessoas. Então, sobre a questão de idiomas, oficialmente Macau tem duas línguas. O chinês, mais precisamente, é o cantonês, a língua que eu cresci falando, e o português. Mas, mesmo assim, na prática, a maioria da população fala cantonês só. O português, claro, é usado em documentos oficiais, leis, placas e tal. E também tem um grupo pequeno de descendentes dos portugueses que usa no dia a dia. Curiosamente, nos últimos anos tem até aumentado um pouquinho o interesse em aprender português, principalmente por causa das relações com os países lusófonos, tipo Brasil, Angola, Moçambique. Mas mesmo assim é uma minoria que domina de verdade o idioma. Eu mesmo só fui aprender português quando morei no Brasil. Eu acho que sou a primeira pessoa, a única pessoa na minha família que fala português depois de centenas de anos de colonização.
Eu acho que isso diz muita coisa. Mas a maior parte das pessoas falam mesmo é chinês. Bah, você ficou triste agora, né? Mas calma lá, conheço o patuá macaense. Parece nome de comida, mas na verdade é uma língua desenvolvida dentro da comunidade macaense de povos mistos de portugueses e chineses. O patuá é baseado principalmente no português, mas também toma emprestado do cantonês, bem como do japonês, malaio, holandês e inglês. Interessante, né? Ouve só. Vós, pode vai de tudo, laia de roupa. Papel tudo, laia de língua. Mas vira vem, vira vai. Somente vós, olha uma coisa. Vós são maquista como eu. Agora que Macau vai dar um novo salto, nós vai saltar juntado com ele, com tudo o nosso passado, com tudo o dia a dia de hoje, para um futuro mais bom, para favor de nós Macau. Hoje o patuá é classificado pela Unesco como criticamente ameaçado, com apenas 50 falantes fluentes restantes no mundo inteiro. A boa notícia é que os jovens macaenses têm iniciado movimentos de recuperação desse idioma. Macau é conhecida também por seus grandes cassinos desde antes da sua devolução à China. E as receitas da indústria dos jogos de azar já chegaram a representar 90% do PIB dessa RAE. Mas há tempos é discutido a necessidade de diversificar a economia. Durante e após a pandemia, que afetou o turismo em todo o mundo, justamente com esforços do governo chinês para incentivar outras áreas econômicas, a participação dos jogos de azar na economia de Macau foi reduzida quase que pela metade, representando atualmente 40%. Uma das grandes apostas para o futuro é o projeto Big Bay, que é um grande plano de desenvolvimento do governo central da China para áreas da província de Guangdong e regiões administrativas especiais, como Hong Kong e a própria Macau. Esse tal Big Bay busca transformar a manufatura tradicional de forma sustentável, uma espécie de desenvolvimento verde. Macau é sem dúvidas um laboratório de coexistência onde o patrimônio lusófono e a identidade chinesa se entrelaçam e criam uma nova identidade. Um diálogo secular entre o Oriente e o Ocidente, onde o português ainda ecoa nas placas das ruas e o cantonês vibra nos mercados locais. A China é nossa irmã, não só porque divide a dor da colonização, mas também porque nos lembra da força e resiliência do povo. Então será que brasileiros e chineses realmente não têm nada em comum? Macau prova que sim, e que no fim das contas a humanidade compartilha mais do que imaginamos, seja na fé, na gastronomia ou na luta do povo por sua liberdade. Há sempre histórias que nos unem. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor esse tema, não esquece de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho para acompanhar mais conteúdo sobre a China. E o Além da Muralha também tá em outras redes sociais. Segue o nosso @ lá. Todas as referências vão estar na descrição, assim como links úteis. Compartilhe aí nos comentários o que mais te surpreendeu sobre Macau. Quero agradecer também a Tings, que participou desse vídeo dando a entrevista. Xiexie. Até a próxima. Zaijian! Olha, eu confesso que esse vídeo me surpreendeu e muito. E galera, Além da Muralha tem apenas 2 vídeos, né, galera, como a gente viu, e tem 4.230 e poucos inscritos atualmente. Eu vou deixar aqui o @ né, do canal no título desse vídeo para vocês darem uma olhadinha lá. Passa também, ó. Passa também. Tem site aqui também, ó, bem profissional. Tem um Apoia-se, tem Instagram, tem TikTok, bem interessante. Tem as referências aqui, né, do vídeo que ela fez. Muito bom, por sinal, né? Muito bom. E tem um vídeo de fundo, né, da capivara. Interessantíssimo, galera. Muito bom mesmo. Tem aqui as pessoas que apoiaram, né, o perfil, né? Até o Zé Ricardo tá aqui. E vamos ver aqui os comentários. Acabei de chegar aqui e estou surpreso com a qualidade do canal. Eu também. Tanto no audiovisual quanto no roteiro. Justo. Parabéns, já ganhou mais um inscrito. É verdade, eu nem me inscrevi, né? Perdão, peço perdão. Vou botar todos aqui e deixar o like. Como é que pode, né? Não se inscrever e não deixar o like. Mas já tá aí. Vídeo muito bom, sensacional. Obrigado por trazer tanta informação no seu vídeo. Ganhou um inscrito. Ótimo.
Eu e você. Edição muito boa, parabéns. Eu acho que tudo ficou bom, né? Esse vídeo. Top menina, esse canal é bombar, lindo, adorei, muito bom, faça mais vídeos. Realmente, você ganhou um fã mineiro. Parabéns pelo seu trabalho com esse vídeo. Ok. Muito bom, esse canal apareceu pra mim e eu gostei. Inscrito. Parabéns pelo conteúdo. Às vezes o vídeo aparece, né? Pra gente, às vezes é uma benção, né? Se esse vídeo apareceu pra você, com certeza as pessoas que assistiram esse vídeo, elas gostaram bastante. Então é isso, galera. Se inscreve aí no canal dela, tá? Que é Além da Muralha, tá? Vou deixar aí no título o arroba dela, tranquilo? E é isso. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Deixa aqui embaixo nos comentários algum outro vídeo que você quer que eu reaja. Eu vou reagir, vou te mencionar, né, no início do react. E eu vou dar a minha opinião sincera sobre o vídeo, né? Vou dar ali os meus pontos, né? Em relação ao que eu ver e que eu achar pertinente, um comentário ou não. E aí eu fico à disposição de vocês. Se inscreve nesse canal, deixa o like, deixa um comentário também, compartilha que me ajuda bastante, tá bom? Até a próxima e